Eu acho que eu acabei pegando resfriado durante esse tempo, até porque eu tô vivendo num frio infernal. Então, se minha voz estiver meio zoada em algum momento do vídeo, eu sinto muito. Não tem muito que eu possa fazer. E não, nenhuma das vezes que eu falei que eu tava doente na aba da comunidade era mentira. O que pode ser meio preocupante, mas enfim, né? Bom, vocês por acaso conhecem Sullivan Butcher? Eu já fiz algumas referências a ele no meu canal em outros vídeos, mas quase ninguém sequer lembra ou conhece ele, tanto que só uma pessoa realmente percebeu. Eu conheci a Saul provavelmente lá pelo mesmo ano que ela foi criada ou por aí. Eu lembro de ver fanarts dele pelo meu Insta sem nem saber quem era e o nome dele, inclusive. Só chamavam de Satanic Owl ou Alternative Universe. Até que simplesmente do nada nunca mais apareceu nada sobre, e eu nunca também vi alguém falando sobre esse Alternative Universe. E depois de uns bons anos eu lembrei disso e fiquei sem entender o que tinha acontecido e o que raios era. Até porque eu não sabia a história, eu não tinha visto ninguém falando nada. Só tinha visto o design do Saul da Saul mesmo e isso. E no final o povo só tinha esquecido mesmo. É só isso, o povo só esqueceu mesmo. Mas o que é? Bom, eu acho melhor eu falar primeiro do jogo e depois das fichas. Até porque são muitas e eu suspeito que ainda nem achei todas. Só pra tu ter noção de quantas são. E também o quão esquecida é esse Alternative Universe. O que de certa forma é algo irônico até. Até porque essa é uma das AUs mais conhecidas desse fandom. E é muito irônico que as duas AUs mais famosas desse fandom aparentemente têm uma língua em comum predominante. Enfim. E pra começar, eu sei, esse jogo é feio e parece ser feito de meme e só. E também que vocês já repararam que o jogo é russo. O jogo, pra surpresa de provavelmente 0 pessoas que estão nesse fandom faz tempo, é uma obra russa. Porque por alguma razão muitos dos fãs desse jogo maldito estão na Rússia. Algo que talvez não seja a melhor coisa do mundo, até porque eu não duvido nada que eu não seja a única pessoa que acabou ficando traumatizada com russos na internet. Ainda mais nesse fandom. E também que o cara que fez esse jogo não sabe falar inglês direito, então isso já serve como um aviso que talvez tenha coisas aqui que sejam traduzidas erradas. Eu sinto muito se eu acabar traduzindo errado essas coisas. Eu tive que usar o tradutor do celular pra isso. Até porque não é porque nós já sabemos ler as letras russas que significa que sabemos falar russo. Então eu já venho me desculpar pelos desentendimentos linguísticos que podem acontecer daqui pra frente. E sim, um jogo. Essa U tem um jogo. Sinceramente, não sei nem por que eu tô tão surpresa, até porque eu já vi várias fangames de AU, de FNAF e do Literature Club. Eu acho que é só surpresa mesmo porque é Face mesmo. Inclusive, o nome do jogo é só Sullivan Butcher. Realmente, muito criativo. E é uma visual novel. No começo do jogo, Sullivan quebra a quarta parede, te falando o que vai acontecer daqui pra frente. Basicamente é um tutorial do jogo mesmo. E assim que finalmente começamos o jogo, vemos como é o dia a dia do Sullivan, que é basicamente uma desgraça. Ele sofre bullying de 4 colegas de classe, e agora pode vir algo que pode surpreender muita gente. Os bullies dele são Travis, Todd, Ashley e Larry, que eu vou chamar de Lois porque sim. Independente do que escolhemos no começo, o Sullivan é obrigado a ir pra escola. Mas não antes de termos uma cena da sua baixa autoestima. Acabamos por sermos avistados por Ash e Lois, que possuem uma faca e nos levam para fora da sala. Escolhendo a paz e amor, ou seja, a pacificidade, somos espancados até desmaiarmos. Sully nisso tudo acaba tendo, eu acho, um EP de flashback de um possível estresse pós-traumático ou estresse pós-traumático complexo. Onde vemos nessas imagens maravilhosas o quão sádica era a mãe dele, meu Deus, que mulher arrombada. E foi ela que foi a causadora da hidrofobia do Sully, como podemos ver. O que aconteceu pro Sully ter lembrado disso de uma forma tão vívida foi que o Todd acordou ele jogando água na fuça dele. Esteja ciente que todo mundo aqui sabe da hidrofobia dele. E tudo isso só pra tentar pegar uma mina e falhar porque estranhamente não tinha ninguém. Sim, o Todd usa o Sully pra pegar a mina dizendo que ele é uma criança perdida e esse galinho. Acabamos voltando pra casa porque como todo mundo sabe que se dane as escolas. E aqui também se tu escolher errada, parabéns, você conseguiu matar todo o jogo. Então vamos na opção de cima que diz pra gente mentir e mandar um P. Isso enquanto vemos essa imagem incrível. Mas de qualquer forma nos encontramos no corredor do apartamento com o nariz de todos nós de novo. Mas a gente não sofre tanto porque a Mabel apareceu pra salvar o nosso protagonista querido que provavelmente tem cheiro de rato de esgoto. Fazendo isso com o poder dela de ser possivelmente a única pessoa que o Louis nunca nem ao menos xingou na vida dele. A gente curte metal com ela, até porque ela também é a nossa única amiga tirando um unicórnio de pelúcia que o Sully vive grudado pra cima e pra baixo. Até ela ter que ir embora, o Sully voltar a dormir, apenas o pai dele chega gritando com ele pra ele ir pra escola logo.
onde na entrada temos que lidar com esse enviado que suspeita ser até mais sofrido que o original, onde lhe damos uma resposta aleatória para confundir ele e sairmos da sua vista para nos deixar em paz. Mas é possível rebater ele também. Aí eu só não vou garantir muito a segurança da Fluffy e o unicórnio. O Louis tenta nos atazanar mais, mas alguém surge por trás e dá uma muletada na cabeça do ladrão de ar. Que logo depois disso alguém se revela ser o CJ. Sim, o cadeirante, que é que ele usa uma muleta e tem uma perna prostética. E que assim também como tudo o resto acabou virando um emo. Eles conversam e voltam para o apartamento, mas agora tá tudo bem porque estamos acompanhados por um adulto. Mas isso também de certa forma deixa a situação meio estranha, querendo ou não, até porque estamos sendo levados pro cafofo dele. Mas tá tudo bem porque ele conhece a Maple e a Maple é tudo de bom. Ele nos explica que o Louis na real é um demônio que aparentemente devora almas e que ele precisa da nossa ajuda e da ajuda da Maple, junto também do marido meio cético dele. Eu não sei se eu tô falando isso porque eu achei extremamente fofinho. Eles não ironicamente têm nome de Mitaquina. Tudo isso nessa cena incrível, diga-se de passagem. Mas antes dessa cena maravilhosa, esse mano nos faz uma tatuagem que promete nos proteger dos demônios e principalmente do Louis. Ele também nos chamou porque precisamos obviamente acabar com os demônios, e para isso precisamos de um mapa mais antigo de Knoxville que se encontra na escola, para vermos onde estão os lugares que sumiram com o tempo. Vamos de novo pra escola pela terceira vez e nos encontramos com o Travis nos enchendo o saco de novo. Mas conseguimos pegar o mapa e mandar fora. Levamos o mapa pro CJ e lá ele marca onde a gente vai ter que ir. Foi indo todo mundo depois ele ter feito uma tatuagem de proteção em uma região específica do corpo do Rob. Sim, o Punk. Só que a partir daí umas, sei lá quantas coisas acontecem ao mesmo tempo. Só ele e a Maple encontram coisas na casa do CJ envolvendo até a morte da Megan, que eu não sei nem se ela tem ficha, mas ela existe aqui e aqui ela também tá morta. Enquanto o CJ pede pro Rob levar ele pra casa dos pais dele por alguma razão, pra ir cortarmos pra escola em outro dia, onde além de ser revelado o óbvio que é que o Louis está provavelmente quase reprovando de ano por causa de falta, por não ter comparecido à escola provavelmente por uma semana ou um mês direito, e também vemos o demônio se apostando da voz interior do Louis, aparentemente. E eu esqueci de contar, mas tem uma cena de Louis e esse demônio conversam. E a outra coisa que acontece, que eu não sei se vale a pena falar, porque é muito fora da história que a gente tem até o momento, mas em resumo, aparentemente a Ashe tá afim do Todd, por alguma razão. O CJ depois acaba dormindo quando chega em casa, eu acho, até porque é um jogo russo e eu não falo russo. Mas enfim, aparentemente eles têm um sonho lúcido onde o demônio se comunica com ele, de uma forma que dá a entender que eles têm um passado juntos. O demônio tenta fazer com que o CJ crie algum tipo de confiança nele na base do terror psicológico, e depois de uma sensação de quase morte, o CJ acorda com o Rob gritando com ele para ele poder acordar. Depois de uma pequena conversa entre eles, todo mundo finalmente se reúne para tentar fazer o plano funcionar. A Maple tá indo junto pra poder levar o Sully e também porque ela tem uma câmera. E ela também relata ter visto o Louis na escola, indo pra uma floresta e sumindo por lá. O CJ diz que ele tá indo pra lá mandar o demônio, até porque lá também é um dos lugares abandonados da cidade. E vendo agora eu não consigo saber direito qual é a casa mais capenga, se é essa que tá abandonada ou se é a casa da Ashley, mas enfim. De qualquer forma, eles conseguem entrar dentro do porão e encontram até mesmo o corpo da Megan. Nessa imagem também muito maravilhosa. Graphic design is my passion. O corpo da Megan, segundo Sully, tá lá pelo menos por 6 meses. Como ele sabe disso? Não sei. Mas enfim, tem até mesmo uma cena onde o CJ impede o Sully de tocar no corpo. Segundo o jornal, ela tinha morrido de forma misteriosa e seu corpo nunca tinha sido achado. E o Sully aponta que ela não tava lá à toa. Junta aquele altar em 4K com sangue. E que quem fez isso foi o Louis. Mas se ele tava lá, significa que ele não tinha terminado o trabalho. A Maple tira a foto da cena e todos vão pra casa depois dessa aventura estranhamente curta por um preparo tão grande. E não, eles não chamam a polícia porque ela pode acabar atrapalhando. A soma deles também tinha um desenho que também estava ensanguentado, mas obviamente assustou eles. E tudo isso antes de eles saírem, é claro. Um líquido preto até mesmo escorre das paredes desse lugar. Talvez seja por isso que esse lugar ainda não caiu completo. O capeta tá conseguindo manter esse lugar em pé. Mas só o CJ acaba vendo isso e saiu como louco ainda por cima. E é revelado que o Louis estava assistindo tudo. Não vendo porque ele tava com os olhos fechados para não ser achado. O Louis pergunta pro demônio por que ele não ter expulsado eles antes, apenas pro demônio mostrar o quão submisso ele é na relação entre eles. O Louis questiona se uma tal porta vai se abrir e o demônio responde que vai saber no dia seguinte, na lua cheia. É nos dado mais um flashback traumático do Sully, dessa vez como ele perdeu o rosto. A mãe dele tinha colocado o rosto dele na lareira no dia do aniversário dele. Aparentemente ela estava bêbada. Algumas partes do rosto dele queimaram até o osso e ele perdeu um olho. Ele só conseguiu ir no hospital porque os vizinhos souberam disso. O Sully acorda pé da vida desse pesadelo e vai pro porão para tentar se acalmar.
mas acaba encontrando um corpo seco que diz que aquele lugar, ou o trono, agora era dele. Apenas para fazer o Sullivan sofrer mais por ser um, entre aspas, sem teto que mora no lixo. Mas o nosso anão de jardim finalmente se opõe e diz que não vai deixar isso acontecer. Então os ratos se reuniram naquela sala do porão e o Sullivan ordenou que eles comessem a carne do Lois. Sim, o Sullivan controla ratos. O sujeito de nariz em formato de duvidoso finalmente cai depois de um minuto tentando lutar, finalmente morrendo, e acabamos a história, fazendo os créditos subirem e finalmente um tempo de descanso. Se não fosse porque ele aparecesse no segundo capítulo. No segundo capítulo, logo de cara nos é revelado isso. Como Sully tendo visto ele através da janela. O que o leva a falar com CJ e ter de se encontrar com ele de novo. No meio da caminhada pelo corredor, podemos separados por um detetive, a fim de falar sobre o caso da Megan. No caso, soubemos de alguma informação. Mas eu vou falar disso depois, eu acho. Inclusive, uma coisa desse capítulo 2 é que eu não sei se ele passa com o Sullivan já estando mais velho ou não, porque tem frames onde ele parece estar realmente mais velho, mas em outros, na sua maioria, ele parece estar com a mesma idade. Mas isso é um jogo que usa na sua maioria só imagens do Google mesmo, então. Chegamos na casa do CJ e ele nos disse que já esperava por isso, e bola um plano de nos encontrarmos em um prédio abandonado e que precisamos de um livro antigo para que nos ajude com isso. Ele nos dá 2 kits de primeiros socorros e manda a gente avisar a Maple sobre isso para chamarmos ela para nos ajudar enquanto o CJ estuda os materiais, etc. E assim nós fazemos. Entramos nesse puzzle com imagens minimamente magníficas e encontramos o livro. E eu sei que você separaram aquele número ali, eu acho. E sim, ele é uma senha, mas precisamente a senha daquele treco ali que mais parece um disjuntor. Mas se você entrar na salinha dele, você não vai encontrar nada de realmente muito importante, além de um kit de primeiros socorros que tá vazio. Eu me pergunto até mesmo por que essa salada existe nesse jogo, porque ela é completamente estúpida e inútil. Enquanto isso, cortamos para esse frame incrível de uma conversa entre Ash e Lois, onde ele diz que vai precisar do Travis pra alguma coisa, mesmo sabendo do pai ultra religioso dele. A Ash até zoa chamando ele de gay porque ele diz que vai tentar meter porrada no Travis por ele ser viado, dizendo que ele tava com inveja do Travis por ele ter um suposto namorado e ele não. E sinceramente eu também não duvido muito. No fim ele não bate no Travis por ele ser viado, mas sim porque ele precisa entrar no porão da igreja da família dele. E precisa do Travis pra isso. E somos abençoados por essa cena que eu amo de paixão. A Maple fica sabendo disso tudo através do Philip e decide contar tudo pro CJ. E assim foi feito através de uma ligação pelo celular do Sullivan, o que levou os 3 até a igreja, sem o Robbie porque aparentemente estava ocupado. Eles acabam entrando na igreja enquanto Lois já estava lá, o que resulta no Sully tendo que se esconder e pedir ajuda para Mickey Mouse ajudar ele a distrair o nariz de todos nós. Para assim conseguimos prosseguir e irmos no porão. E por lá ouvimos o Troy, pai do Travis, conversando com o demônio, mostrando que eles também têm um acordo e que o Troy essa noite será sacrificado. Porém, o Troy e o demônio acabam encontrando eles ali, espiando tudo. E depois de alguma conversinha simples ali, eles acabam cometendo um ato criminoso de capacitismo. Mas pelo menos agora podemos ouvir o Sully tocar o seu violino dele para tentar ajudar o CJ a se recompor, resultando também no demônio fugindo e nos fazendo ter uma luta épica com o Troy. Passando essa melodia incrível, nós metemos porrada nele até vencemos essa batalha meio injusta demais que acabamos finalmente o segundo capítulo. E finalmente também chegando ao fim. Os créditos sobem e isso é um sinal que basicamente nunca mais vamos ter alguma coisa sobre isso. Sim, é o fim. Não tem mais nada sobre esse jogo, não teve nenhuma outra atualização. Esse próprio segundo capítulo só chegou um ano depois do primeiro. Por algum motivo, mesmo depois do lançamento de 2 novos capítulos, o jogo nunca realmente os ganhou. E eu não sei exatamente o porquê disso. Talvez seja por causa de críticas com a qualidade meramente duvidosa do jogo. Talvez. Mas o mínimo que eu encontrei foi só alguns comentários no VK, até porque eu encontrei o VK oficial do jogo, tá nos créditos. E lá, além de encontrar muitas pérolas, eu encontrei também que aparentemente o jogo talvez ganhe um dia uma versão adaptada para o português. Tanto no VK quanto no Instagram do criador do jogo, eu também encontrei frames dos novos capítulos que eram para ter saído, só que por alguma razão eles nunca chegaram, como dito antes. A qualidade não teve muita mudança, mas pelo menos significava que a gente ia ter alguma coisa nova nessa história toda. Eu espero que algum dia o criador desse jogo fique de bom humor e consiga postar os novos zips. Até porque, sinceramente, genuinamente, pelo menos pessoalmente, eu até que gostei um pouco da história. Ela até que pode não ser perfeita, mas querendo ou não, é somente o que a gente tem, então não tem como a gente saber por completo. E eu creio que ela tem sim o seu potencial. E mesmo que esse jogo duvidoso, eu acredito sim que foi sim botado também muito carinho nela. É só você ver o quanto de fichas tem dos personagens, é mesmo coisas que nem ao menos são pessoas, e principalmente o quanto de detalhes que tem esses personagens. E com isso, agora iremos falar das fichas. Não de todas, porque deve ter muitas aí que estão perdidas no limbo e eu não encontrei. A primeira ficha que temos é a do Sullivan, que mostra as seguintes informações sobre ele. Ele tem 1,47 de altura,
tem 15 anos e não sucuria, ou seja, uma pupila dele é maior do que a outra. Ele é mais rude do que o Saul original, adora leite e frango, tem endorfobia e pra ele tomar banho tem que ser amarrado e banhado pelo próprio pai. Ele não sabe ler nem escrever por culpa do pai dele que não liga muito pra educação dele, mas sabe falar inglês e enoquiano, a língua dos anjos. Ele ama unicórnios no ponto que ele tem até mesmo uma roupa íntima de unicórnios. É muito gay. Ele pode ser louco e grosso, mas também tem um lado dócil. Não é sociável e se ele faz alguma coisa de errado e percebe, ele pede pra ser punido. Isso acontece porque o seu pai vive o reprimindo e batendo ele com cinta, o que faz ele ficar com medo delas. As pulseiras dele vieram de caixas de aveia e cereais que a mãe dele comprou pra não ter que cozinhar pra ele. Ele pode dar essas pulseiras pra quem ele considera muito amigo dele. Antes da morte da mãe dele, o pai dele era amoroso, mas assim que ela morreu, o amor dele foi simplesmente comprar cigarro. As pessoas que vão àquele porão são gente que costumam não fazer coisas morais, porque aquele lugar é aparentemente um lugar secreto pra prisioneiros ou algo assim, sei lá, nem eu entendi essa parte. E ele sabe tocar violino. Agora, ainda na ficha do Gregory, pai dele, vemos que Eric deu o nome do filho dele, e que o cabelo dele e do filho são mais grossos. Ele também tem o costume de castigar o filho com água quando não é com cinto, mas depois sente um pouco de pena dele. Ele não gosta da família Jackson, ou seja, a família do Lois, porque ele acha que eles são anormais. Ele tenta dar banho no Sully pelo menos uma vez por semana, amarrando e vendando ele pra fazer tudo com cuidado. Ele tentava proteger o filho dele da ex-esposa, mas falhava algumas vezes. Como também gostava da culinária da esposa, ia muito animado, e foi ele que deu a Fluff pro Sully. E ele só pune seu filho por ele não tomar banho com frequência e ainda por cima trazer ratos pra dentro de casa. Agora na ficha da Tiana vemos essas informações. Ela queria fazer um aborto, mas o seu marido a impediu. Tinha muito amor pelo seu esposo, mas também não gostava quando ele tentava proteger o Sully dela. Ela, enquanto viva, foi juíza, querendo decidir quem iria viver ou morrer. Por conta disso, o Sully aprendeu com ela sobre esse mesmo tipo de justiça. Como foi possível vermos no jogo com aquela imagem com dons artísticos invejáveis, ela tinha o costume de tentar afogar seu filho na banheira desde cedo, mas o seu marido vivia tentando impedi-la. Como ela sabia do amor do Sully por galinhas, ela fazia ele assistir ela matar as galinhas e cozinhá-las. Ela tinha um cachorro chamado Terrier e um dia chuvoso ela também botou o Sully pra fora, sabendo que ele tinha medo de água. Quando ela não queria cozinhar pra ele, ela também estourava uma caixa de leite pra ele. Como também era ela que mantinha a ordem na casa, e lia as histórias de unicórnios pro Sully dormir. A Fluffy tem uma ficha. É isso, a Fluffy tem uma ficha. O Sully ganhou ela de aniversário depois que ele perdeu o rosto, e ela também tem um pequeno botão que acende no escuro, e se tocar o focinho dela, ela fala. Agora uma informação que me confunde um pouco, mas aqui tá dizendo aparentemente que o Lois tinha rasgado ela aparentemente pra fazer um fantoche, mas a Ash costurou ela de volta. E ela é obviamente o brinquedo favorito do Sullivan. Agora o Terrier já vivia latindo pro Lois uma vez que mordeu ele na bunda. E esse é o cachorro da Tiana citado mais cedo. Se chama Júpiter e tinha um amor muito grande pela dona. Quando o Gregory não tava em casa, o Sullivan dava um pouco de sopa de galinha pra ele. Uma vez o Sully tentou estrangular ele por ele estar agarrado a Fluff. Já na ficha do Lois temos as informações que o nome dele era pra ser Lois, mas foi mudado pra Larry porque muita gente não tava reconhecendo ele. Ele aparentemente tem uma banda e agora que vemos uma informação que também me confunde um pouco, que diz que ele rasgou a cabeça da Fluff pra fazer o Sully chorar. Mas enfim. Ele chama a própria mãe dele de prostituta e talvez ele nem ao menos esteja errado. Ele também roubou o porão do Sully. Eu acho. As únicas coisas que ele tem medo são baratas e aranhas. Aqui diz também que ele é satanista, mas eu duvido um pouco. Mas suspeito que a ficha não esteja falando do luciferianismo tradicional, mas sim do satanismo da mídia, que não sei se ele tem algum tipo de nome próprio. Até porque não, o satanismo não é uma religião que adora o capeta e atos demoníacos. Eles não acreditam no demônio, na verdade, acreditam em Baphomet. E a religião repudia qualquer tipo de ato de terror causado com crianças ou animais. Eu não preciso dizer muito sobre esse próximo item, até porque a gente pode ver isso no começo do primeiro capítulo, onde ele arrebenta diariamente a cara do Sullivan. A camisa dele tem o logo de uma banda de rap que ele é fã, aparentemente chamada Sugar Hills. Ele não tem homofobia nos olhos, isso na verdade é uma lente que ele usa para tentar criar uma aparência semelhante ao Marilyn Manson. Ele é um sociopata e o seu transtorno surgiu por problemas familiares. A sua mãe, Elisa, não dá a devida atenção para ele e muitas vezes sai de casa à noite e pode ficar até dias fora, o que fez com que ele tivesse que fugir de casa e aprender as coisas sozinho. Em geral, ele não se importa muito em causar dor, seja em pessoas ou animais, tanto que tem vezes que ele usa seu estilingue para ver animais agonizando. Ele tem um grande ódio pelo CJ e tem uma pequenininha chance dele gostar da Maple de alguma forma. E isso aqui que eu me recuso a ler e tentar tirar os erros para ficar mais polido, então boa sorte. Sobre sua mãe, já temos algo citado antes, que ela tem o costume de ser bem negligente com seu filho. Ela também é muito calada e depravada, e diz aos vizinhos que ama seu pequeno capeta, mesmo não dedicando tanto tempo assim pra ele. Tem uma boa culinária e às vezes permite o Sully passar a noite no porão, o que irrita o Lois. Ela é fumante, o que causa uma má influência no seu filho. Ela sempre quer sair de casa, mas não tem o dinheiro suficiente. 17 forever. Ela trabalha com limpeza, mas para ter mais dinheiro tem de ter outro trabalho.
Ela não se importa com o que o filho dela faz, mas fica feliz quando não tá em casa quando ela não quer. Ela também já teve 3 abortos, ou seja, talvez o Lois seja um Rainbow Baby. Ela é de boas com o Sully e não gosta de roupas brilhantes e cores muito coloridas, por isso dá suas roupas mais escuras, o que faz os vizinhos chamarem ela de bruxa. Partindo pra Ash, a gente vê que ela pegou todo mundo menos o Sullivan. Ela é filha única e é sociopata. O seu transtorno também foi causado por problemas familiares, mas não temos muitas informações sobre isso. Inclusive, a ficha dela é uma das menores, eu acho. Ela, junto do Lois e o Todd, odeiam o Sully e consideram ele uma aberração. Ela provavelmente só é amiga do Lois porque o tipo dela são caras altos e magros, por isso que ela vive atrás dele. Talvez ele também tenha sido uma das exceções dela, até porque ela também chamou ele de gay. Ela costurou a Fluffy por não aguentar mais o Sully chorando. Odeia sujeira, o que é meio irônico pelas circunstâncias da casa dela. Ama pelúcias, mas somente esses são preto e vermelho, e não desenha. E também tem esse desenho aparentemente oficial que honestamente me deixa meio confuso, mas é estranhamente fofo por alguma razão. O Todd aqui nem é gay, mas hétero também já duvido um pouco. Mas como vimos, ele é uma galinha que usa o Sully pra tentar pegar a mina. Ele é bem hipócrita, se diz racista e homofóbico, mas tem uma relação até que boa com o Travis, mesmo sabendo que ele é do Vale e é negro. Também fica fazendo piadas pra irritar o Lois e aparentemente acha que o ajuda com tecnologia e matemática aqui. Usa skinny jeans aparentemente também. Agora o CJ, que é mais um com uma mudança de aparência gritante, tem o nome de Chris Johnson e usa um avental pra mancha de tinta. Como vimos mais cedo, tatuou o Sully pra proteger ele dos demônios. Ele ouve metal e perdeu a perna por circunstâncias estranhas, mas provavelmente foi em algum culto por causa do demônio. Ele trabalha com um tatuador em casa e ele pediu para que todos os vizinhos fizessem uma tatuagem para se protegerem do culto do Lois e os demônios, para que eles não entrassem nos seus corpos. Se preciso, ele bate na cabeça das pessoas com a muleta, como vimos também. Ele também é um bom pintor e já fez até mesmo um quadro do Sullivan, o que o surpreendeu. Mas ele é um bebê, então ele merece. A Ashley fica pedindo para que ele pinte um retrato Vibe Me Pinte com as suas garotas francesas, mas ele sempre recusa. Só ele e o Sully aparentemente sabem de toda a verdade. E ele aparentemente perdeu a perna quando adulto, visto que quando criança ele ainda tinha as suas 2 pernas. Já o Rob, ou Roberto, é alcoólatra e isso incomoda bastante o CJ, principalmente quando ele tem clientes. Ele também acompanha o CJ nas lojas de arquivo de artes e não acredita muito no que ele fala sobre os demônios, no caso. Até os ocorridos do jogo, ele também era o único que não tinha uma tatuagem de proteção. Mas, entretanto, ele e o CJ têm um bom relacionamento. Ele é um motoqueiro e punk e também é vizinho do CJ. A sua moto vive quebrada, mas ele pelo menos é bom em tecnologia. E vive sonolento por não dormir direito. E o CJ vive apontando que algum dia ele pode sofrer algum tipo de acidente por causa disso. Ele não presta muita atenção no Lois e o Gregory também se irrita constantemente com ele por ele dar voltas de moto durante a noite, o que faz ele acabar tendo uma noite de sono mal dormida. Uma moto. Sim, uma moto. O nome da moto é Tritator, porque esse nome lembra o Rob de helicópteros, aparentemente. O CJ desenhou um raio nele e o Rob aceitou isso, porque ambos concordaram que ficaria mais bonito. A moto dele foi dada pelo seu pai e, como citado antes, muitas vezes está quebrada. Na Maple já temos que ela adora metal e muitas vezes escuta com o Sully. Ela também gosta de ensinar ele a ler e escrever, mesmo que seja difícil, é gentil e positiva e se preocupa com ele e tenta proteger ele do Lois. Algumas vezes ela se senta perto do Sully na escola, algo que o Lois não gosta muito, provavelmente porque assim ela não tem como encher o saco dele. Ela é possivelmente a única pessoa que o Lois não odeia e vive tentando impedir o Sully de ter leptospirose comer ratos. O Sullivan também lhe deu algumas pulseiras dele, e ela lê contos de fadas pra ele. Dando um pulo pro Philip e pro Travis, o Philip é o melhor amigo do Travis e possivelmente também o único. E assim como o Travis, ele tenta seguir a moda e imitá-lo. Tem sotaque canadense e tenta ser como o Travis, mas ao contrário dele, ele se comunica bem com todos. Muitas vezes convida o Travis à festa do pijama. Os olhos deles também são vermelhos e molhados por causa da alergia que os cosméticos que ele usa causam nele. E o cabelo dele é naturalmente azul, como dá pra ver pelas raízes, e ele também é calmo e carinhoso. Já a festa do Travis pode ser meio desconfortável, então caso queira pular, sinta-se à vontade. Como eu tinha dito antes, ele provavelmente é o mais sofrido que o Travis original. Ele é todo machucado por causa do seu pai, que é um microwave rude. Ele cozinha bem, então raramente compra algo na cantina, e chama o pai dele de papai de forma carinhosa. Cometeu muitos pecados e é daltônico. Eu provavelmente traduzi isso errado, mas aparentemente ele é um informante comum, e por isso ele foi apelidado de rato. Digo que provavelmente traduzi isso errado porque eu lembro de antes dizer algo como ele chama todos de rato ou ele chama o Sully de rato. Mas enfim. Ele tenta sempre seguir a moda, raramente xinga, tenta fazer tudo de forma adequada e completa, e há vestígios de incesto na família dele. E também há boatos de talvez até mesmo uma certa confirmação que ele e o Philip estão juntos.
Já falando do pai do Travis, que também tem uma ficha que pode ser meio desconfortável, já temos as informações de que o nome dele canonicamente é Kenneth, mas como é a rua antiga, o nome Troy pegou e foi decidido deixar assim mesmo. Ele é um pastor de igreja e é rude com seu filho, o punindo também de várias formas diferentes, e isso envolve também o corporal, dizendo que seu filho é um pecador como justificativa para tratar ele de tal forma. Ele também ora todo dia por ter raiva de seu filho, mas não conseguiu se conter, e aparentemente também cheira cocaína. E também tem velas perfumadas e lê livros com elas para tentar acalmar a raiva dele, e aparentemente a igreja pertence à sua família, e após a sua morte, seu filho pegará a posse dela. E ele também é obviamente um fanático religioso, e culpa seu filho pela morte da sua esposa, já que ela morreu no parto, pelo que tudo indica. Ele provavelmente não é um predador sexual somente com o Travis, mas também com as outras crianças da igreja. E também proibiu o CJ de entrar na igreja depois de ele ter perguntado sobre demônios, e tá preocupado com a sexualidade de seu filho. Também já queimou ele com uma vela na mão quando ele estava com raiva. E talvez se não fosse pela morte da sua esposa, ele teria tratado seu filho melhor. Já pro Neil, que maneja ter uma ficha menor do que a da Ashley, ele é provavelmente aqui mais novo do que o original. Ele também é um gay apaixonado pelo Todd, que mesmo que ele vive sendo rejeitado, ele não consegue resistir. O Caba também é muito gentil e estudioso e gosta de assistir filmes de detetive. E nos fins de semana ele organiza um clube do livro na sua casa, onde o Sully e a Maple participam, o que é meio irônico. E é ele também que ensina o Sully a tocar violino. E o Chug, que obviamente é gótico, então não preciso falar muito da sua aparência, ele bebe muito café, mas um tanto quanto CJ, e ele é membro de uma gangue e matá-lo com eles atrás da escola. Ele também adora gatos pretos e recebeu o apelido de Puff, eu acho, porque ele fuma muito. E acho o Sully legal, embora estranho. Se é de satanista, provavelmente só pra parecer legal, e como metade da escola, ele também tem medo do Louis e tenta não interagir com ele. Já o Ben aqui tenta andar de skate, mas vive caindo. Às vezes ele entra no quarto da Ashley acidentalmente quando ela tá paquerando algum cara. Ele também anda muito de skate e tem 11 anos, como também é primo da Ashley. Uma vez ele já levou fotos íntimas da Ashley pra escola pra poder mostrar pros colegas de classe dele pra poder irritar ela. Também constantemente briga e manipula sua irmã. Também já rabiscou as revistas da Ashley. Aqui já temos um desenho do demônio de olhos vermelhos da Saul, onde aqui ele parece ser uma criatura gigante e o que tem aqui parece ser um crânio de animal, onde dá pra se notar os olhos vermelhos atrás dele e pelo seu corpo aparentemente ter mais olhos e talvez partes afiadas. Também temos o trono, que teve pele humana costurada nele ou foi feito de carne humana, tanto que pode-se perceber um rosto nele e braços acorrentados, o que indica que talvez essa pessoa foi feita de prisioneiro ou algo assim. Quem fez isso provavelmente foi o Louis. A parte da costura, no caso. E pelo que eu pesquisei, não tem escrúpulos pra matar alguém. Ele só devia estar querendo aprender a costurar mesmo. E essas são todas as fichas que eu consegui achar. Talvez vendo agora sejam as únicas, mas não posso dizer com toda certeza. Temos também outras artes oficiais que são muito bem feitas. Pessoalmente eu gosto muito desse estilo de arte do Dresser, o artista que recebe créditos até no jogo. Acho que deu pra perceber o porquê que eu vejo que teve carinho nessa rua. Tem muitos detalhes dos designs, por mais que sejam muito diferentes dos originais, isso não é um erro e são bem feitos, até porque isso é pra ser uma U, um universo alternativo. Eu gosto também que no jogo você percebe que mesmo Sully sendo uma vítima, ele não é tratado como um ser perfeito, nem mesmo na sua ficha. No começo do jogo, podemos fazer ele ir até o porão antes de ir pra escola, e lá nos é mostrado como Sullivan tem um certo desejo pelo poder que ele nunca realmente pôde ter até um certo momento, algo que ele tem por dentro, mas também consegue demonstrar isso exteriormente. Abre aspas, Sullivan sentou-se em seu trono, sentindo-se rei de todos os seres vivos, que agora moviam lentamente em pequenos barcos em busca de comida. Era engraçado observar os ratos, mas era melhor, claro, comê-los. São tão deliciosos de dar água na boca. Sullivan sorriu e esfregou as mãos, exultante, pensando na retribuição iminente. Uma risada ecoou pelo porão, tão cruel que os ratos levantaram seus rostinhos e começaram a farejar. Butch tentou se controlar, mas um desejo irresistível de liberar emoções não o abandonou. O jovem começou a agitar as mãos no ar, a tremer as pernas e, embora houvesse em seu rosto uma prótese, ele não conseguia abafar a voz de um louco. Por algum motivo, o sujeito achava que agora tinha todo o poder sobre o mundo e podia fazer o que lhe desse na telha. Possivelmente, o ato dele comer rato já se vê como talvez uma forma dele de querer se ver no poder. Seres tão pequenos e insignificantes na sua visão que ele pode fazer até algo imoral com eles nesse ponto. O que já pode nos mostrar também que ele não é realmente uma pessoa que tenha tanta empatia quanto parece. Não que ele não tenha empatia, claro, só que ainda assim a empatia dele não é perfeita. Como também os ratos de alguma forma aprenderam a ver o Sullivan como uma espécie de um ser poderoso mesmo, visto que o ele consegue os controlar e faz isso 3 vezes no jogo. Conseguimos pegar o mapa porque o Sullivan manda os ratos pegar pra ele. Também os ordena a atacar o Louis e depois ordena os ratos a distrair o Louis no próximo capítulo. Porém, esse desejo se mantém por dentro por causa de tudo que acontece com ele, tanto que logo em seguida a seguinte coisa é dita, abre aspas, lembrou-se da silhueta de Louis, que se aproximava dele novamente com uma espécie de mania. Algo dentro dele deu um pulo e isso o fez estremecer. Ele é medroso e oprimido.
que faz com que ele realmente queira muito ter algum dia o desejo dele de estar no poder ser realizado. Também é visto quão grande é o seu desejo de vingança, com o jogo nos dizendo, novamente, em aspas, esses malditos não têm um pingo de piedade no coração, embora, quem sabe, talvez não haja nenhuma. O que ele quer dizer? Ah, sim. Butch balançou a cabeça e a alça se soltou. Ele corrigiu e piscou. Pensou em um plano de vingança. Tudo deve ser feito com cuidado e naturalidade. Ninguém deve saber sobre suas intenções. Ele tenta se manter discreto, fazendo uma imagem para cobrir o que ele realmente sente. Isso é apenas um lado dele, que de certa forma é muito mais explorado no jogo, enquanto em muitas artes oficiais nos é mostrado o outro lado dele, o mais dócil, fofo, bobinho e engraçadinho. O que também não é algo necessariamente ruim, na verdade ajuda a aprofundar mais ainda o personagem, mostrando que não é tudo preto no branco. Eu posso estar enganado, mas quando eu joguei esse jogo pela primeira vez há anos atrás, eu lembro de ter uma cena onde ele dizia o quão grande era seu desejo de vingança e de matar o Lois, também de uma cena onde ele comia um rato e nos era tudo descrito em uma cena. Eu gostaria demais de Saul, pra ser sincero. O jogo pode dar nos olhos, mas a história até que é boa. Eu pelo menos achei bem criativo e gostei das ideias desse criador de Saul. Ou talvez, vendo agora, criadores. Tendo agora usado personagens mais deixados de fundo para poder fazer eles serem os principais ou tendo mais coisas. Dá pra ver também o quão ela é antigo quando se vê na ficha do Sullivan que tem uma parte que diz, entre aspas, ele não foi atacado por um cachorro, o seu osso foi queimado e tá descascando, fecha aspas. Também é uma coisa que até que é interessante como os personagens de Saul são tão diferentes dos originais, como dá pra perceber não só pelo jogo, mas pelas fichas. O Lois também é um personagem até que bem complexo. Alguns acreditam que ele quer algum tipo de envolvimento romântico com alguém mesmo com a sua sociopatia. Isso porque o jeito que ele pode acabar demonstrando atração pode ser diferente, visto pela sua violência e deficiência em demonstrar qualquer tipo de afeto, o que pode interferir na sua vida romântica, mas não impedi-la de acontecer, mas apenas deixando a situação mais complicada e confusa. Mas claro que também não é nenhum tipo de desculpa para qualquer tipo de abuso que ele possa cometer. Tanto que dá até pra morrer pra ele no jogo mais de uma vez. Se você apertar as opções erradas, você pode acabar morrendo até mesmo no começo do jogo. Se você escolher se defender, você acaba sendo encurralado pelo Lois e morto afogado porque ele acabou te empurrando e você, por ter medo de água, ou melhor o Sullivan, não consegue nadar e acaba se afogando. Quanto numa parte mais avançada do jogo, onde ele pode basicamente te nocautear, te desmaiando para colocar você em cima de um prédio e vocês entrarem em uma luta física, onde independente depois da escolha que você tiver, ele vai acabar te matando. Você pode escolher confiar nele, que é bem burro, pra ser bem sincero, e você pode estender a sua mão pra ele pegar. Só que, como eu tinha dito antes, independente da escolha que você faça, ele vai te matar, ele vai simplesmente só pegar a tua mão e te jogar do prédio mesmo. Porque, entre aspas, dava pra ver nos olhos dele que ele não queria pegar a responsabilidade pelos atos dele. E se você recusar a ajuda dele, você vai acabar perdendo todas as suas forças e vai acabar escorregando pro fim. Ambos resultando nessa imagem maravilhosa de game over. Enquanto a Ashe é até meio misteriosa, pra se dizer no mínimo, até porque não temos tantas informações dela. Mas acredito que ela também sofre de negligência parental, visto que a sua sociopatia também foi causada por problemas familiares. Seus pais não parecem se importar muito com o fato da sua filha ser de menor e já fumar que nem uma chaleira, nem que ela tenha revistas adultas ou esteja saindo com qualquer tipo de cara que ela vê, nem mesmo com o tipo de gente que ela anda e muito menos parecem interessados em defender ela do primo chato que vive atormentando ela. E como também tem críticas nessa Saul, assim como temos no jogo original, logicamente. Na cena da igreja é apontado como Lois consegue entrar lá, o que não devia acontecer, para depois vermos como aquele lugar na verdade nunca foi realmente sagrado, por conter muitas pessoas hipócritas e pecadores, como o padre não sendo tão diferente como vimos anteriormente, que também é uma crítica à pedofilia e abuso que ocorre solto em muitas igrejas, junto também da hipocrisia e do ódio que ocorre em muitas famílias religiosas. Navegando um pouco pelas coisas sobre a Saul na internet, é possível ver mais coisas sobre ela, como eu citei antes. Tem algumas migalhas do que estariam no 3º e 4º capítulo que nunca chegaram e nem sei se realmente vão chegar. Mas eu espero que cheguem mesmo e espero que o criador ou os criadores consigam achar bons artistas para ajudar eles. Acho que foi tudo isso. Muito obrigado a quem viu até aqui e até o próximo vídeo ou post. Sinto muito pelos sons de fundo e sinto muito por não ter conseguido traduzir todos os frames que apareceram nesse vídeo. Mas enfim, até.